a lei do mandante foi uma discussão ali em 2021. 2021. Mas a gente chega, ela quer falar da lei do mandante agora? Bora. Aqui é assim, O... eu não sei você, eu tenho TDAH, então abriu a gaveta e não fechou. Já vai ficar ali na cabeça, vou esquecer ela depois. Tentando pegar uma cronologia aqui também, essa questão, é importante falar do fim desse ciclo ali de 2018, onde houve, então, como eu falei para vocês, tínhamos na mesa os direitos internacionais, importantíssimos, né, quando a gente vê uma Premier League, né, que também é muito falado aqui, o quanto a Premier League fatura no mundo, né, fatura mais que o campeonato doméstico, e as placas, né? Então eram 2 produtos que o Grupo Globo naquele momento comunicou aos clubes. Naquele momento eu falo 2016, foi feito com antecedência, e os clubes sabiam disso, mas só em 2018 os clubes efetivamente se reuniram com a CBF para organizar uma concorrência pelos direitos de transmissão internacional e pelas placas. E ela não foi bem sucedida em 2018, também não foi bem sucedida em 2019, os direitos internacionais, as placas, houve já ali acho que alguns clubes fecharam, outros, como o Palmeiras, optaram por uma negociação individual, né, fizeram a gestão das placas, mas em 2020 houve a 3ª tentativa de concorrência, e essa foi bem sucedida. Ali também foi um embrião, os clubes ali começaram a conversar sobre algo, lembra? Estávamos na pandemia, na iminente pandemia, na verdade, já foi exatamente, foi sincronizado. Os estádios começaram a fechar ali no final de março, se eu não me engano, né, abril. Então, foi quando exatamente a gente estava conversando muito sobre isso, organizamos as diretrizes e conduzimos a concorrência. Os presidentes, então, estavam no momento sem receita de bilheteria, com receita sócio-torcedor muito menor, com pressão também da direito de transmissão, porque não tinha jogos, então houve essa pressão. E aí houve ali um contexto, um momento muito favorável para essa conversa sem emoção, né, para tratar de um produto novo, que estava sob gestão de um grupo de mídia e que agora os clubes precisavam fazer alguma coisa. E a CBF estava ali para ajudar, né, naquele momento. Então a gente conseguiu organizar essa concorrência e conseguiu chegar a um resultado. Isso é importante porque, falando sobre o que está acontecendo agora, né, e a gente conversou um pouquinho antes aqui de começar, eu acho que os presidentes, eles, uma vez que concretizem essas vendas, os 2 blocos, um já vendeu, o outro está vendendo, eu acho que é importante olhar para as novas receitas, né? As novas receitas que não têm as situações pregressas, né, as negociações que já aconteceram, que podem suscitar aí, levantar uma série, eu ganhava isso, o outro ganhava aquilo e tal, são novas receitas, é o bolo crescendo para todo mundo. Então a gente pode falar tanto dos direitos internacionais, que começou ali naquele momento, onde foi fechada uma negociação para 2020, 21, 22, 23, os presidentes naquele momento não quiseram igualar o prazo com o doméstico, que terminava em 2024, e isso foi falado, mas entendeu-se ali naquele momento que 4 anos era um prazo já muito longo, que a gente deveria aprender com aquilo e não precisava chegar em 5. Acabou que ficou um ano de gap, teve uma negociação aí nesse ano diferente, que eu acho que foi falado aqui no podcast também. Mas ali era o início de uma negociação, um piloto de uma negociação em cima de um produto que é extremamente valioso no mundo inteiro, nas outras ligas, que é um laboratório importante, que eu acho que deve ser, boa parte da mentalidade dos presidentes deve ser, a liga ela tem que acontecer para a gente construir receitas novas. E isso pressupõe também relacionamento entre os presidentes fora de campo, para que eles entendam a importância da construção desse novo negócio. Mas então isso aconteceu ali em 2020, houve a venda dos direitos, e em 2021 esse grupo que tinha que ser formado ali, já tinha o grupo da Turner também, mas mais do que isso, um grupo ampliado com clubes da Série A, B, C e D, entenderam que para que houvesse um salto ainda maior, a legislação precisava mudar, efetivamente precisava mudar, porque o Brasil, das grandes ligas do mundo, era a única que tinha essa questão do mandante e visitante. Na época teve uma fala até de um senador,
que disse lei do mandante, mas o mandante não manda nada. Né? Por quê? Porque era mandante e visitante. E os clubes se reuniram, acho que teve um grande esforço de articulação ali dos clubes para poder mudar a legislação, tornar a legislação compatível ou similar às legislações das grandes ligas do mundo, onde o direito é do mandante. O Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, uma frase célebre, eu acho que nesse período sobre a cédula rasgada, né, sobre a nota rasgada, então como se um clube tivesse uma metade, o outro clube outra metade, mas na verdade você não tem valor nas mãos, né? Quando você consegue mudar, né, a gente consegue mudar lá a legislação, vamos até antes da aprovação, quando os clubes entendem que ao ser dono de um produto, você ser 100% dono dos seus 19 jogos como mandante, você cria esse sentimento de dono. Na minha visão, isso é o mais importante, porque é conceitual. O conceito, normalmente, ele começa todas as discussões. Qual o conceito disso? Qual o princípio fundador dessa discussão? E você sendo dono, tendo sentimento de dono, você passa a se preocupar mais com aquilo. Na situação pregressa, não. Você é mandante e visitante. Tem um grupo de mídia que imagina que você acho que fica fácil entender dessa forma. Imagina um clube da Série B subindo para a Série A, que não tem contrato ainda, isso acontecia. Então você não tem outra alternativa, porque o grupo de mídia que contratou já os clubes que já estavam na Série A, ele tem contrato com todo mundo. Se era mandante e visitante, quando você sobe, você vai vender o seu produto, você vai negociar com quem? Você não tem com quem negociar, porque você tem todas as outras peças fechadas, você tem que aceitar um acordo. Na nova legislação, o presidente falou, não, peraí, quando eu subir, se eu tenho 19 jogos, eu posso fazer o que eu quero com isso. E agora tem novas tecnologias, você tem streaming, você tem alternativas. Não significa que ir para uma outra negociação é melhor, mas você tem alternativa para negociar. Então, acho que, mas claramente os presidentes começam a perceber, e vendo os modelos dos outros países, que o melhor é você colocar esse direito num pote coletivo com todo mundo e negociar em conjunto. Né? No caso aqui, eu volto já para a lei do mandante, mas eu acho que houve uma grande evolução dos 40 que sentaram à mesa para conversar imaginem videoconferências com 40 clubes, mais CBF, para tratar de direitos internacionais de transmissão, 40 opiniões diferentes, e hoje você tem 2 interlocuções. Então já houve uma evolução muito grande, e que eu espero que realmente caminhe para ser uma só. Mas o fato é, a lei do mandante ali, eu acho que essa questão do sentimento de dono, ela é um motor importante porque você passa a ter o presidente com uma cabeça, uma visão de que ele pode efetivamente fazer alguma coisa. Na situação anterior, ele não tinha muita autonomia espaço para negociar. Agora ele tem, e ele tem que se preocupar em entender quanto vale esse direito. Quanto que é vendido nas outras ligas? Então você começa a se aprofundar na questão, envolve o teu time. Eu acho que isso foi muito saudável e eu reforço aqui a questão da importância. Quando os clubes quiseram, eles conseguiram provocar uma união que foi capaz de fazer um projeto que era impensável, passar na Câmara dos Deputados com 432 votos contra 17, e depois foi para o Senado e passou com 60 votos a 0, unanimidade. Em paralelo, a lei da SAF estava no Senado e depois foi para a Câmara. Esses 2 projetos tramitaram ali em períodos, foi muito próximo um do outro, né? Eu acho que aquilo foi uma grande vitória dessa união dos clubes. Eu tinha essa confiança do presidente na época para representar o clube ali. Eu fiz parte desse grupo de trabalho, né? Estive no Congresso falando com os deputados, com os senadores. Eu vi a importância que é um trabalho bem feito pelo futebol para levar informação para os deputados. E os deputados e senadores, eles entendem, ali você tem um mapa do Brasil, você tem uma representatividade e você tem deputados que têm time na Série B, D, C, B. Então eu pergunto, é bom para o seu time na Série A, mas essa legislação é boa para o meu time na Série D? Então você vê ali a importância de um trabalho bem feito, de informação, para entender que isso é bom, né? Foi bom para a coletividade. E mais uma vez demonstra o quão importante os clubes estarem unidos lá, naquele ambiente legislativo, porque há uma série de pautas sendo discutidas agora, lá, em maior ou menor grau, em menor velocidade, sobre lei geral do esporte, né, questões de combate à pirataria, a questão da regulamentação das bets, a distribuição dos recursos da bet, isso tudo foi tratado, mas isso também
se os clubes estiverem próximos, né, estatuto do torcedor, que impacta a precificação de ingresso, por exemplo, há uma série de pautas lá, que isso foi muito levantado na época, depois da aprovação, foi muito levantado, mas acredito que não tenha tido continuidade. E é muito importante que o futebol tenha essa representação parlamentar, porque lá é discutido muita coisa que impacta nos negócios do futebol, no marketing, direitos de transmissão, de novo, né? Patrocínios, pirataria. Pirataria tem uma pauta que deveria convergir todo mundo, dos grupos de mídia, às empresas de material esportivo, clubes, todos são impactados. Então a pirataria, a gente costuma falar da camisa, né? Mas a gente está falando de streaming pirata, né? Link pirata, a gente está falando do e-commerce, quando você coloca, se tem o teu e-commerce lá, a quantidade de links digitais piratas, lojas piratas, isso é dreno, ralo de dinheiro para os clubes. Então, de novo, é aquilo que eu falei agora há pouco, de uma liga, ela deve existir, não para tratar só do que já existe, né, obviamente, mas para construir algo novo. E aí a gente tem esse tema que eu acabei de falar, você tem direitos internacionais, você tem games, por exemplo. Como é que pode? Você tem mercados onde os games, essa indústria de games que fatura bilhões, você deixa ali uma contribuição significativa para as ligas organizadas. No Brasil, os clubes fazem acordos individuais, né? Você tem muito problema com direito de imagem de atleta, que também pode ser resolvido, acho que em fóruns como esse, né? Ou seja, você organizando o negócio, o simples fato de você organizar o negócio, você já vai ter aí saltos de valor desse produto com impacto em todos nós aqui, todas as empresas que estão envolvidas e todo mundo que participa dessa indústria. Acho que eu não tenho pergunta, eu só quero amarrar a resposta. Acho que você abriu toda a explicação aqui da nossa conversa de profissionalização, né? Acho que a profissionalização da indústria e o crescimento dela, ela passa também por uma representatividade maior na esfera pública, né? Então, acho que até um pouco desse podcast aqui é trazer um pouco da grandeza da nossa indústria esportiva, né? Em termos de relevância econômica e social dentro do país, né? Exatamente que outrora isso. e antigamente não dava a devida importância, mas que agora tem uma série de pautas, e eu nem sabia que tinha tantas pautas que tinham que ser debatidas assim no Congresso e no Senado, mas que isso é característico de uma indústria que ganha uma relevância e uma importância maior em termos econômicos, né? Sabe que eu percebo duas coisas, né, do Sports Market Makers que, para mim, fica muito latente. É um projeto que a gente já queria fazer já há um bom tempo, né, desde quando eu conheci você e o Pedro, e unir o Market Makers com o Outfield. Mas duas coisas são, a primeira, como os assuntos se interrelacionam absurdamente, como a gente já falou aqui, já pincelou ligas, já falou um pouco mais de lado financeiro, o marketing, política, e a gente já passou por vários episódios comentando esses assuntos, né? E o segundo ponto, cara, parece assim que 2020, 2021, parece que foi assim o ano mais importante da história do futebol brasileiro, com todos esses projetos que andaram, né? Principalmente a Lei do Mandante, a Lei da SAF, tudo coisas que começaram a andar e destravar o futebol, né, de uma maneira, e começou a surgir projetos como o nosso próprio podcast acaba surgindo muito desse tamanho que o futebol está ganhando, não só na pauta política, mas na pauta econômica, muita coisa que surge daí, pô, eu achei... Isso é interessante, vou fazer um comentário aqui, você falou 2020, 2021. É claro que sempre é uma conjunção de fatores, né? Nunca é uma coisa só, mas vamos lembrar o contexto da época. Exato. O futebol parou, emoção foi mais lá para baixo, então teve mais razão, os presidentes estavam em busca de dinheiro, Perfeito. novas fontes de receita. Você tinha um negócio novo chamado videoconferência. Você imagina, todas as reuniões aconteciam em um lugar. Todo mundo tinha que pegar um avião e ir para um lugar. Surreal. Então você começa a dar mais celeridade às reuniões. Você faz várias reuniões, você faz videoconferência, videocall. Surge um negócio, naquela época, vocês lembram bem, chamado DocuSign, né? Então, você tem contratos que você pode assinar digitalmente. Não, você não manda o contrato circulando. Você sobe numa plataforma e você tem uma assinatura digital. Naquela época, de fato, você vê algumas mudanças significativas aconteceram ali, provocadas por isso, por uma grande adversidade que se torna, fazer o limão a limonada, né? Se torna uma oportunidade.
E eu acho que tem aprendizados realmente muito importantes e... Só puxar o gancho, o pessoal que não trabalha no esporte não tem uma curiosidade que é meio surreal, assim, mas vale a pena citar para os ouvintes aqui. Se o clube perde um jogo no domingo e você tem uma reunião marcada na segunda-feira, a chance dessa reunião ser desmarcada ela é 95%. Essa é é histórico da Outfield, assim. Então, eu acho que em 2020, a pandemia ela coloca uma lupa em discussões estratégicas que, em algum momento, a gente contamina discussões estratégicas com resultados operacionais, né, dentro de campo. Né? Então, muita coisa não anda porque o time não tá ganhando, ou porque... Mas a gente precisa continuar evoluindo. E parte do nosso mote de existência da Outfield é educar o mercado de que há uma gestão fora de campo, que óbvio que tem que estar atenta ao resultado dentro de campo, não dá para ser irresponsável, né? Não dá para ser descorrelato, mas tem muitos projetos, que é muito que a gente está falando com esse fórum aqui com o Trinas, que deve acontecer independente do que está acontecendo dentro de campo. E eu acho que 2020 é esse momento de parar, colocar a bola no chão, pensar, colocar o mundo digital para jogar. E aí, acho que 2021, para colocar a cerejinha no bolo da profissionalização, é o advento da SAF, né? Que aí começa a qualificar, deixa os grupos associativos vencedores. E aí, muito notadamente, né? Tudo que a gente já conversou em outros fóruns aqui, de Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, invariavelmente até Grêmio em algum momento ali dentro, né, desses grupos que foram muito bem geridos no modelo associativo, e com outros grupos, né, com capital inorgânico no equity, com boa gestão, né, notadamente Botafogo e outras SAFs aí, Cuiabá, Red Bull, que fazem alguma gestão relevante em algum momento não tão boa, mas em algum momento muito bom, para qualificar e colocar o nível de gestão mais alto no mercado esportivo. Pegando é interessante você falar isso, porque tem 5 diretrizes que norteiam minha vivência no futebol, já são quase 10 anos, que é exatamente o que você falou. Eu acho que é transformar, é um mundo de muita emoção, que você tem que trazer para a razão, os executivos têm que trazer para a emoção, fica com o torcedor. É claro que você vive num negócio de emoção, mas você tem que transformar emoção em razão. Você tem muito ego e você tem que pensar na instituição sempre. A instituição está acima de todos. Você tem muito curto prazo e você tem que pensar no médio e longo prazo, né? Isso aqui é sustentável ou não. Você tem muito atalho que você tem que transformar em processo. Dá um jeito aqui, etc. Você transforma em processo. E você tem muito privilégio, né? Sempre que você consegue alguma coisa, os clubes historicamente têm isso, você tem que transformar em produto. Cara, você não vai entrar com o sócio torcedor, lá com o time em campo, colocar o filho, se você não for sócio torcedor. Isso é algo que para mim ficou muito forte desde o primeiro momento lá na entrada no clube, é exatamente, já tem o teu sócio torcedor? Já fez? Se não tem, não vai. Então é disso que eu tô falando, tem processo, vai lá, faz a tua adesão, e essa adesão a gente tem que trabalhar para ser o mais descomplicada possível, trazer conveniência máxima, facilidade, né, e tal. Então, transformar o que era atalho em processo e transformar o que era privilégio, porque eu conheço e tal, em produto, tá gerando dinheiro pro clube. Então aquela história de, mas eu vou pegar uma camisa, é claro assim, vamos lá, né, tem exceções e o presidente em última instância ele sabe o que é preciso ser feito, porque tem relacionamentos de alto nível, político, etc. Mas via de regra, para a estrutura executiva, você tem que entender que cada camisa, cada sócio torcedor, isso é dinheiro para o clube. Então isso faz a diferença, e faz a diferença principalmente pelo exemplo, né? Porque você tratando dessa forma, quem está vendo a forma como está sendo conduzida, e você já, aqui tem um processo, a pessoa já entende, aqui tem um processo, a coisa é organizada, então nem adianta, e está sendo tocado dessa forma. Então isso é muito importante, isso é acho que para adicionar o que vocês me perguntaram minutos atrás aqui, eu acho que isso é muito forte nas gestões que eu vivi lá, e que eu imagino que o clube continue vivendo exatamente isso nessa gestão, que é a questão da gestão séria em cima do que tudo tem valor, né, no clube, transformar esses atalhos em processos, privilégios em produtos, e tudo com muita razão. Tem que ser muito racional, né?